Olá, raio de sol, eu sou o Orhan, irradiando a minha luz para que ela se una à tua. Sejam muito bem-vindos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você, combinado? Tenho aqui 3 opções. A primeira opção é a pedra lápis lazuli. Pedra e opção de número 1, lápis lazuli. A segunda opção é a pedra fucsita. Pedra e opção de número 2, fucsita. E a terceira opção é a pedra pirita. Pedra e opção de número 3, pirita. Vocês já conhecem a dinâmica dessa leitura, pode escolher mais de uma opção, pode assistir todas e tirar aí um conselho, um direcionamento de cada uma delas, pode fazer uma pergunta para cada uma delas, enfim, siga sempre a sua intuição. Na descrição do vídeo você encontra a minutagem para você ir direto para a sua leitura escolhida. Também encontra o nome e o link dos oráculos que eu vou utilizar aqui neste vídeo, nessa leitura em específico. Encontra também as nossas outras redes sociais, @Orhan e @irradiar-se. Combinado? Se necessário, pause o vídeo para fazer sua escolha. Não esquece de curtir o vídeo, curte, comenta e compartilha, que é muitíssimo importante aqui pro canal, para que esse vídeo chegue a mais pessoas, para que o nosso canal continue crescendo, tá joia? Enquanto você escolhe aí, eu vou dar uma bicadinha no meu café para ativar toda a energia, né? Quarta-feira, meio de semana. Vamos, força na peruca, bora que vamos! Se você ainda não fez sua escolha, pause o vídeo, tá bom? Porque eu vou dar continuidade, começando com quem escolheu a opção de número 1, pedra lápis lazuli. Vamos ver. Ai, Jesus! Eita, é tiro, porrada e bomba, hein? A pedra lápis lazuli saiu correndo aqui, não quis ficar. Que isso, menina? Vamos ver qual é a mensagem que vem aí pra você. Começando com o tarô diário de uma bruxa. Já mentaliza toda a sua egrégora espiritual. Chame os seus mentores para estarem com você nesse momento. E vamos ver quais são as energias que saem aqui para vocês que escolheram a opção de número 1, pedra lápis lazuli. Mensagens, conselhos e direcionamentos para quem escolheu a opção de número 1. Mensagens, conselhos e direcionamentos para quem escolheu a opção de número 1. A Imperatriz virou aqui. E no fundo, 3 de copas. Tem algo sendo preparado aí para você com muito amor, né? Essas duas cartas, primeiro que nós temos aqui a frequência do número 33. Então, você já está sendo abençoado com a frequência do número 33, que é um número extremamente poderoso. Pesquise aí a mensagem desse número, porque ele está guiando a sua vida. Mas é uma energia de muita fertilidade, é uma energia de abertura de caminhos, de coisas sendo orquestradas, né? De repente eu vou receber a proposta, por exemplo, mandei meu currículo, vou receber um convite para uma entrevista. De repente estou começando a estruturar uma ideia de um negócio, estou precisando que uma porta se abra para que eu ganhe mais dinheiro. E aí, sabe, é quando as fichas vão caindo, é quando as coisas vão acontecendo, é quando você vai tendo mais coragem também para se movimentar. É um momento onde você precisa confiar mais na sua capacidade de fazer as coisas acontecerem, confiar mais na sua capacidade de liderança, mas também em relação a tudo que você já aprendeu, na sua bagagem meio que de vida, né? Entende? Então, a energia está muito boa, é uma energia de boas notícias, de bons acontecimentos, um momento onde sim, tem muita coisa acontecendo para além dos seus olhos e tem algo sendo trazido aí para a sua vida. Você vai ser surpreendido com uma oportunidade inesperada ou com um convite inesperado, algo que vem aí para fazer. Até posso falar para quem está querendo ter gravidez, para quem está querendo engravidar aí, aumentar a família. É um ótimo momento, né? Uma energia super abundante, é uma energia de Nossa Senhora Aparecida que está aqui na leitura.
né? Então ela vem te abençoando, trazendo todo o zelo sobre você, sabe? É como se ela falasse assim: confia, confia que eu tô preparando. Confia que eu estou organizando tudo do melhor jeitinho, e quando você menos esperar, essa situação vai ter um desfecho positivo. Essa oportunidade que você tanto espera vai chegar, sabe? A espiritualidade está trabalhando em segredo na sua vida. Então, por mais que agora você não esteja vendo na prática, na matéria, os resultados, é como se Nossa Senhora Aparecida falasse: minha filha, meu filho, confia. Confia no que eu estou preparando para você. Continue semeando, continue se direcionando para os seus estudos, continue focando no autodesenvolvimento, continue e trabalhe principalmente essa questão do amor próprio, da autoconfiança. Comece de repente a se permitir um pouco mais, não fique se pressionando tanto, não fique se cobrando tanto. Eu preciso que você volte a ter lazer e prazer na sua vida, porque não é uma espera que tem que ser angustiante. Porque se você ficar angustiado, querendo que as coisas aconteçam no teu tempo, querendo pressionar as coisas, você vai baixar a sua energia, você vai começar a desconfiar, você vai começar a entrar num processo de pensamentos negativos, que é tudo que não pode acontecer nesse momento. Então, enquanto eu preparo para você a sua bênção, divirta-se, faça coisas que te dê prazer, volte a resgate os seus hobbies, volte a focar na arte, volte a reveja alguns amigos, volte a sair um pouco mais. Não que você vai ficar numa energia perdida, né? Uma energia de desperdiçando energia à toa, mas você não pode também ficar sofrendo por antecedência demais, você não pode ficar lamentando demais ou sabe quando você fica pressionando demais que algo aconteça, e isso está te fazendo mal, tá? Então vai acontecer, esse emprego vai chegar, essa notícia vai chegar, essa bênção vai te encontrar, mas enquanto não encontra, tenha prazer na vida, divirta-se, aproveite mais a jornada, tá? É o que Nossa Senhora abre a leitura aqui trazendo para você. Então vocês estão num processo que vai sim ter uma vitória e um processo muito bem sucedido, mas é preciso confiar, tá joia? Vamos ver o que mais. O que mais vem aqui para vocês que escolheram a opção de número 1, lápis lazuli. Quatro de ouros, ou você é muito fechado emocionalmente. 6 de espadas, a sacerdotisa, energia positiva, a morte, renascimento, fechamento de ciclos, momento de profundas transformações, onde alguns cortes também vão acontecer, tá? Mas é como se vocês estivessem numa mudança, numa etapa de transformações que vai mexer bastante, inclusive nas suas raízes, né? Porque é quase que você entrando numa nova vida, você tendo novas prioridades, você tendo sendo remexido espiritualmente também. Então, de repente, você iniciando um ciclo de autodesenvolvimento, onde você precisa aqui se curar de muita coisa, onde você precisa se livrar de alguns padrões do passado, né? Então, o seu renascimento está sendo preparado aqui, tá? Esse novo caminho que vem trazendo com ele muitas transformações, que vem trazendo com ele a possibilidade de você reescrever o seu destino, né? Até posso falar de mudança de cidade, de um recomeço. Aqui eu tô falando de um recomeço mesmo, é um recomeço muito esperado, né? É como se você sentisse que o lugar que você tá te bloqueia emocionalmente, ó. Eu já não vejo prazer, eu preciso dar um salto fora dessas... Eu preciso conhecer gente nova, eu preciso conhecer novos lugares, né? É como se você estivesse num lugar que ele não te expande, sabe? Você não se sente totalmente visto, você não se sente totalmente validado, reconhecido, né? E aí você precisa romper essa bolha, tá? Mas para você romper essa bolha, você vai ter que vencer também o apego emocional. Ou padrões emocionais repetitivos, tá joia? E realmente essa... Se você está pensando no intercâmbio, por exemplo, aí você está à espera do visto, de burocracias, né?
Ou você está à espera aí do resultado de um concurso numa outra cidade, de uma oportunidade de emprego, tá? Eu vou te falar, o tanto que vocês vão crescer, o tanto que vocês vão amadurecer, o tanto que vocês vão se transformar em algo muito maior do que aquilo que você sonhou, né? Porque o renascimento, gente, né? O sonho de Deus é maior do que o seu, né? O que a espiritualidade prepara é muito melhor do que aquilo que a gente um dia pôde sonhar, pôde imaginar, tá? Então eu diria para você que o ciclo que você tá para começar na sua vida é um ciclo onde ilusões não serão permitidas. A verdade vai ter que se manifestar. Mas para que a verdade se manifeste, você também vai ter que olhar para si. Você também vai ter que entrar num processo onde você vai ter que encarar o espelho, sabe? Quando você fica frente a frente com o espelho e você reconhece também a sua parcela de culpa. Então, aonde você está procrastinando, aonde você está deixando o medo falar mais alto, aonde você está deixando que pessoas influenciem tanto assim ou entrem tanto assim dentro do seu campo energético, tá? Cortes deverão ser feitos. O desapego vai precisar acontecer, principalmente o emocional, de você reconhecer que algumas pessoas e alguns lugares que você ama não permitem o teu crescimento e te afastam dos seus sonhos. Às vezes as pessoas e os lugares que nós amamos nos afastam dos nossos sonhos e é preciso reconhecer isso, tá? E você vai iniciar um grande movimento aqui, não só não só um movimento material, mas é um movimento muito espiritual também, tá? Muito de resgate, de reencontro com a própria missão mesmo, de alma, sabe? De relembrar o porquê é que você tá aqui, porquê é que você encarnou, entende? Obstáculo da leitura, a força, confiar na própria força e parar de se desgastar com situações, dilemas, pessoas, né? Parar de se colocar em conflitos que não são mais para você. A força como energia negativa, ela também pede para que você vença os próprios instintos. Então, de repente, alguns vícios a serem repensados, de repente o consumo de carne, de álcool, ou a questão dos padrões viciosos, né? De você não ficar com alguém só por ficar, de você não estar com pessoas só pela carência e o medo de ficar sozinho, entende? De você não ficar mais fazendo sala, não ficar mais sustentando máscaras e não ficar mais tolerando coisas que não precisam ser toleradas. É o momento de cortar as distrações, de dominar as próprias necessidades, né? Não dá mais para ficar jogando o jogo da Matrix, não dá mais para ficar jogando o jogo do ego, do orgulho, da vaidade. O movimento que acontece para você é um movimento que vai ser muito positivo financeiramente, sim, mas é um movimento profundamente espiritual. Profundamente espiritual. Porque não tem engano, não tem mentira, não tem ilusão. É um caminho de paz, segurança, conhecimento, autoconhecimento, expansão, sim, mas uma expansão consciente, tá? Se você não estuda física quântica ainda, comece a estudar. Comece a estudar, porque é você construindo um embasamento real, não baseado em distrações, não é você pegando atalhos, sabe? É você num movimento lento, de repente, né? Mas num movimento muito estruturado e protegido por Nossa Senhora Aparecida, tá? Olha aí, realmente tenha paciência, dê tempo ao tempo. Dê tempo ao tempo, tá? O que mais para quem escolheu a opção de número 1? Lápis lazuli. O que mais para quem escolheu a opção de número 1? Lápis lazuli. Este foi pro chão. Mais uma. 5 de copas. Caiu no chão um 2 de paus. E aqui um 9 de espadas. No fundo,
A lua, uau! Olha essa lua que linda, né? Ela vem trazendo de fato essas fases e ela vem trazendo as ilusões, né? Olha só, questões geracionais também, sabe? Padrões familiares, principalmente padrões emocionais. Ai, deixa eu pegar a carta que caiu no chão. Padrões geracionais sendo rompidos, cortados, né? E aqui 2 de paus, tá? Você vai ter que ter coragem. Se eu quero expandir, eu preciso me movimentar. É como se você estivesse num limiar e no momento certo você vai saber o que fazer. As coisas não vão ficar como estão, tá? Eu sei que às vezes parece que não tem saída, ou que às vezes a gente fica olhando demais para o tempo perdido, né? A gente tem uma tendência, enquanto o novo não vem, a gente tem uma tendência a potencializar o passado. E aí eu começo a sofrer, eu começo a questionar, eu começo a duvidar, eu começo a entrar nesse processo de dúvidas, tá? Mas a espiritualidade está sendo muito clara aqui para você. No momento certo, você vai ter que ter a coragem de se movimentar. Então, posso falar, sim, de muitos de vocês entrando aí num movimento que vai te levar para outras cidades, que vai te levar para o mundo, que vai te levar para, de repente, um recomeço, tendo um próprio negócio ou dentro de uma outra empresa, dentro de uma outra área profissional, principalmente profissionalmente, financeiramente falando. Eu vejo que você precisa fazer esse movimento mais ousado, só que aí tem a questão emocional. O emocional tá te impedindo de abraçar um novo caminho profissional. Então eu preciso trabalhar as minhas emoções, vencer as minhas emoções para que eu tenha o alicerce necessário para ir em busca de uma expansão, ou de uma nova carreira, ou da expansão do meu trabalho, ou de fazer um intercâmbio, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Vamos ver a mensagem final para vocês com o oráculo cigano, as cartas... Ux, glória, tudo caindo no chão. Deixa eu pegar, pera lá. Caíram muitas cartas, tá? Então eu vou baralhar mais um pouco. O que mais para quem escolheu a opção de número 1, lápis lazuli? Mensagem final, por favor. Caíram 2. Cultive a paciência, a cautela e reflita sobre a situação com equilíbrio. Isso levará a atingir o objetivo desejado. Não desista. As dificuldades existem para nos tornarmos vencedores. O sucesso depende só de você. E a outra, para escalar uma montanha, basta levar o essencial. Na vida, a bagagem cheia de supérfluos nos impede de sentir a felicidade. Faça a análise do que é essencial para a sua felicidade, tá? Que é justamente o que nós falamos aqui, de que agora não vai ser permitido ilusões. É um caminho muito sólido, muito verdadeiro, né? E onde você precisa fazer alguns cortes aqui para que a sua expansão seja o mais alinhada possível, tá bom? Mas enquanto você espera, divirta-se. Não fique esperando, se cobrando, se pressionando, né? Alimentando pensamentos negativos. O seu maior desafio nesse momento é manter a sua vibração mais elevada possível. Combinado? Essa é a mensagem para vocês que escolheram a opção de número 1. Se você vai parar por aqui, um grande beijo, nos vemos na próxima leitura. Mas se você vai dar continuidade comigo, vamos lá para quem escolheu a opção de número... Vamos lá então para quem escolheu a opção de número 2, pedra fucsita. Vamos ver aí quais são as mensagens, conselhos ou direcionamentos para vocês. Não esquece de curtir o vídeo, curte, comenta e compartilha, tá bom? E já mentaliza aí toda a sua egrégora espiritual. Chame os seus mentores para estarem com você nesse momento. E vamos ver qual é a mensagem do universo para você hoje. O que as cartas têm a te revelar hoje. Vamos lá. Mensagens, conselhos e direcionamentos para quem escolheu a opção de número 2, pedra fucsita. Ui, muitas cartas, né? Vamos controlar a ansiedade, tá? Vamos, de repente, tomar um chazinho de alecrim antes de dormir.
Tomar um banhozinho de alecrim para trazer mais vitalidade, mais disposição, tá bom? Mensagens para quem escolheu a opção de número 2, pedra fucsita. Quatro de ouros. 8 de copas. Nossa, muito clara essa mensagem, né? E aqui no fundo um 5 de paus, você precisando virar as costas para algo que tá te fazendo mal. Você precisa valorizar mais a sua energia. Você tem se colocado em lugares que não são para você. Você tem se relacionado com pessoas que não são para você. Você tem se contentado com coisas que não são para você. Você está diminuindo a sua grandiosidade. Você está sendo injusto com você, posso falar? Você está sendo injusto com você e você está se permitindo coisas que o amor próprio não permitiria que você vivenciasse, sabe? Eu posso falar aqui de pessoas que estão precisando se afastar de um grupo de amigos, vocês que estão num trabalho muito tóxico, muito ruim, né? Mas vocês estão aqui, ó, num momento desafiador, 5 de paus com 5 de ouro, sabe? Um período de provações mesmo. Um período de limitação financeira, de sacrifício, né? De repente você está num relacionamento num ciclo que já é isso, é um ciclo que já está falido, né? E aí esse ciclo vai ser nos relacionamentos, esse ciclo vai ser na cidade que você está, né? Mas é como se para você ser visto, para você ser reconhecido, você vai ter que ir por um outro caminho, sabe? Não dá mais para ficar batendo a cabeça na parede, não dá mais para ficar cobrando óbvio, para ficar esperando uma mudança de algo, de alguém ou de um lugar que não está disposto a mudar. Então, se a situação não muda, mudo eu. Eu vejo você virando as costas para um lugar que te acorrenta, para um relacionamento que só te diminui, sabe? E esse é um corte que precisa acontecer, por mais importante que isso tenha sido, né? Por mais necessário que isso tenha sido, por mais que isso tenha te ensinado mesmo, chegou o momento de você seguir uma nova direção. Sua alma tá pedindo para que você saia da gaiola, basicamente. Rompa uma estrutura que está podando o seu potencial, que está apagando o seu brilho. Tem algo aqui que tá não só sugando a sua energia, tá? Te trazendo ansiedade, te trazendo essa sensação de frustração, né? Mas também é algo que tá apagando o seu brilho, sabe? Aqui eu posso falar por exemplo, eu tô morando num lugar que eu não tô feliz nesse lugar, eu sei que esse lugar não é pra mim, mas de repente eu não tenho dinheiro pra fazer a mudança, né? Eu tô num trabalho, que não me faz feliz, mas eu não tenho condições agora de sair desse trabalho. Então, o que as cartas mostram é que você precise determinar um tempo, sabe? Não é mais ficar correndo atrás do próprio rabo. É falar assim, bom, eu estou nessa... É se olhar com olhos de verdade, sabe? Bom, eu tô nessa situação, de fato, não é algo que eu quero pra minha vida. E agora, a partir de hoje, um pouquinho cada dia, eu preciso começar um processo de fuga, né? De saída desse lugar. Então eu vou começar um novo curso, eu vou começar um novo negócio, eu vou começar a me preparar financeiramente, a me estruturar financeiramente e emocionalmente, tá? Mas já deu, algo aqui já deu o que tinha que dar, sabe? Não dá mais pra você ficar tentando tirar leite de pedra, não tem como. Você só vai se desgastar, tentando carregar a cruz dos outros, tentando resolver o problema dos outros, sabe? Você tá pensando demais nos outros e você agora precisa se priorizar, entende? Eu preciso tirar a culpa também do meu caminho, né? Eu preciso parar de me culpar por querer me colocar em primeiro lugar. Eu preciso parar de me sentir mal quando eu deixo de ajudar o outro para me ajudar. Então, assim, não dá mais para você passar por cima dos seus próprios limites. Você tá se machucando, porque você não tá se ouvindo. Você se ouve, mas você nega você tá negando a si, você tá negando os seus próprios instintos, é como se estivesse querendo colocar uma potência dentro de uma caixinha de sapato.
Não tem como, não tem como. Você precisa de um lugar que te dê espaço, você precisa de um trabalho que te dê liberdade, você precisa de um relacionamento que seja mais compatível entre o dar e o receber, sabe? Aqui eu posso falar de um movimento de muitas pessoas, por exemplo, que estão no interior e que querem ir para uma cidade maior em busca de oportunidade profissional, ou até o contrário, você que está numa vida super corrida, sabe, no mundo corporativo e tal, e você fala assim, cara, esse lugar não é mais pra mim, eu tô surtando, e você quer ir pra natureza, viver em liberdade, sabe? Liberdade de tempo, liberdade de, sabe? Essa pressão aqui, eu vejo algo te pressionando, trazendo desgaste físico, mental, emocional, pessoas exaustas, cansadas, se sentindo bloqueadas, querendo virar as costas, mas ao mesmo tempo você não sabe muito bem para onde ir, como fazer esse movimento, né? E você tá em busca de um caminho e também um caminho que nunca aparece. Então assim, eu quero fazer, mas eu não tô sabendo como. Entende? Mas a única certeza que você tem, né, nesse momento é o que não funciona, que é o 4 de ouros. O que ele sabe é que falta algo, mas ele também não tá tendo a coragem, né? Porque o 4 de ouros, ele precisa soltar, ele precisa perder o medo de ficar desamparado. E se eu arriscar e der ruim, né? E se eu soltar isso que eu conquistei com tanta dificuldade, embora não me faça feliz hoje, mas nossa, foi tão difícil passar por tudo que a gente passou junto. Foi tão difícil conquistar esse cargo no meu trabalho. E aí eu não tô feliz, mas, sabe? Será que vale a pena deixar tudo isso para trás? Porque não é pouca coisa, são muitos anos aqui de vivência, é muita dedicação, você está virando as costas para algo, né, de muito valor ou de muito tempo aqui, para ir para essa nova direção. Mas é hora de dar uma repaginada na sua vida, mas para que essa repaginada aconteça, minha filha, meu filho, você vai ter que se ouvir. Você não pode mais negar os sinais que o seu corpo está dando. Principalmente você que está com crise alérgica. Ou você que está aí com algum tipo de travamento na coluna, no pescoço. Porque já é o seu corpo falando que você precisa mudar algumas coisas, tá? Vamos ver o que mais para vocês que escolheram a opção de número 2. O corpo fala, os sentimentos falam, né? E você não pode mais se intoxicar com essa situação, tá? O que mais para quem escolheu a opção de número 2? Fuxita. Mas é exatamente isso, né? Você fica fugindo. Não é que você fica fugindo, mas às vezes a gente não quer aceitar a verdade, né? Às vezes a gente escolhe se enganar. A gente escolhe se enganar, escolhe esperar uma mudança. As de ouros, uma nova história precisa ser escrita, né? Uma nova história emocional, uma nova estrutura precisa ser firmada, novas parcerias estão aqui surgindo para você. Tem novos caminhos, tá? Você não vai ficar desamparado de forma alguma. Se é uma mudança profissional, tem novo emprego aqui. Se é uma mudança afetiva, eu vejo você precisando viver um tempo só, mas depois também surge uma pessoa. O universo vai cuidar de você. O universo já está cuidando de você e ele não vai te deixar desamparado. Mas existem escolhas que ele não pode fazer por você. É só você que pode, através do seu livre-arbítrio, definir para que lado você vai agora. Se você vai ficar ou se você vai ir, né? Se você vai... Porque são dois problemas diferentes, entre aspas. Ou eu fico o resto da vida, ou mais 10, 5 anos, reclamando do que já está, que aparentemente é algo seguro, porque é conhecido, mas que também, mesmo que não parta de mim a mudança, pode partir de outras pessoas, né? Exemplo... Eu já atendi pessoas que ficaram anos evitando terminar um relacionamento e depois quem terminou foi o parceiro, né? E aí aquilo que parecia seguro, na verdade não era seguro, porque eu não tomei a decisão, mas aí depois de anos a outra pessoa tomou. E aí vem o arrependimento de, puxa,
eu poderia ter feito aquilo, eu poderia ter seguido o meu instinto, né? Enfim, só apenas um exemplo, tá? Mas vocês não vão de forma alguma ficar desamparados. Vocês têm muita força dos arcanjos ao lado de vocês. Então faça a oração dos arcanjos. O arcanjo que você mais identifica, né? Chama a presença dos anjos para a sua vida, porque é uma energia super poderosa que está do seu lado nesse momento, tá? Mas um novo caminho de desenvolvimento está se abrindo para você. Mas para que esse caminho, para que essa nova história possa ser escrita, uma história de independência, uma história de autonomia, uma história de desenvolvimento e de descoberta mesmo, sabe? É você sem tantas influências, sem tantas distrações, se testando, não é brincando, mas assim, tendo o prazer de experienciar novas coisas, sabe? Quase que você visse o mundo como um parque de diversões, falando assim, cara, agora eu tô livre para experienciar o que eu quero, sabe? Agora eu tenho tempo, agora eu tenho energia e vou construir uma estrutura de outra forma, tá? E tenho parcerias aqui para você, entende? Então, assim, se você resolver ir, portas e pessoas serão colocadas aí na sua vida para dar sequência a esse movimento. Mas enquanto você não faz o movimento, é muito difícil que as coisas... Porque às vezes eu fico esperando a oportunidade aparecer para eu me movimentar, né? E às vezes eu preciso colocar o pé primeiro para depois a espiritualidade colocar a estrada, né? Energia positiva da leitura para quem escolheu a opção de número 2, pedra fucsita. O imperador, ó, se priorizar, se colocar à frente da própria vida, fazer um movimento por você, assumir o seu poder pessoal, ser um pouco mais racional nesse momento, né, no sentido de você não deixar que os apegos emocionais te impeçam de fazer o movimento que você gostaria de fazer, é de você ser claro e verdadeiro, assim, né, olhando para o seu trabalho, olhando para o seu relacionamento, olhando para si mesmo e falar assim, cara, e aí, né, e aí, isso não tá legal, isso não tá bacana, eu preciso me movimentar, né, e aí eu tomo uma decisão bem pensada, porque o imperador, ele pensa antes de fazer um movimento, né? Ele tem toda uma estrutura para que ele faça o império dele ser erguido, mas as cartas estão pedindo para que você valorize mais o seu tempo, valorize mais a sua energia, ouça mais o seu próprio instinto, sabe? Não fique pensando tanto no outro, mas você precisa agora pensar em você. O obstáculo da leitura, 5 de ouros, ó, vencer o deserto, né? Momento mesmo muito difícil para vocês, momento muito difícil no sentido de conturbações, né? Muita confusão mental, você sem saber muito por onde começar, de repente tentando abraçar o mundo, muita coisa para fazer, e ao mesmo tempo eu me sinto só, né? Então eu não sei muito bem, sabe? E aí é fazer as pazes também com a própria solidão, né? Entende? Porque é um momento onde parece que ninguém pode me salvar, sabe? Só eu, é o que a espiritualidade já falou, a gente não pode tomar essa decisão por você, né? É você que tem que tomar essa decisão, é você que tem que decidir se vai ou se fica. Mas é um momento de provações, e provações que chegam para te levar adiante. Insatisfações, decepções, frustrações, e essa sensação de tá faltando algo, não sei o que, mas tá faltando algo, né? Não sei para onde, mas eu sei que eu preciso ir para algum lugar. E é justamente essa sensação que o deserto traz, onde eu vou redefinir as minhas prioridades, onde eu vou enxergar quem realmente está do meu lado, né? Quem realmente se importa comigo, mas é um movimento solitário. E você não pode ficar esperando muita aprovação, você não pode ficar esperando que as pessoas entendam o seu movimento, porque é algo que deve ser feito por você, tá? Ó, é uma lição a ser aprendida. Você está no momento onde a sua alma está atravessando o limiar de uma lição encarnatória. E essa lição encarnatória está em aprender a liderar a própria vida e ser o protagonista da própria vida, tá? Vamos ver com
com tarô, o que mais temos aqui para vocês da opção de número 2, Fuxita? O que mais para quem escolheu a Fuxita? 5 de ouros. Ô, glória. A lição da solidão aqui mesmo, tá? 7 de copas. Mais uma. A sacerdotisa. É uma catarse existencial quase, sabe? E aqui nós temos o 4 de ouros. Caramba! Vamos romper a bolha. Vamos sair da gaiola. Vamos cortar a âncora, tá? Vocês começarão agora a questionar os próprios caminhos e as próprias possibilidades. Você pode chegar muito mais longe do que você imagina. Tem muito mais experiência legal, bacana que você imagina disponível para você. Mas esse deserto, seja emocional, né, de você se sentindo plenamente sozinho, seja um deserto financeiro, aqui eu tô falando de uma crise existencial mesmo, gente. É muita coisa envolvida, sabe? De repente não é um setor só, de repente é tudo. É uma questão profissional, uma questão emocional, é uma questão espiritual, uma questão de tudo, né? Porque eu vejo, tanto na linha profissional, quanto no espiritual, quanto na afetiva, eu vejo obstáculos, sabe? Então, você tá aí passando por um chamado que veio através da dor, basicamente. Um chamado e uma lição que está acontecendo através da dor. Você está em sacrifício, mas um sacrifício que veio para te lapidar, um sacrifício que veio para te abrir os olhos. Então, muitos véus, muitas ilusões estão caindo por terra, porque você vai começar a se enraizar naquilo que verdadeiramente importa. Você já perdeu tempo demais. Tem uma frase que eu amo, que diz o seguinte: me procurei por muitos lugares... Não, calma, que você sabe como é que eu sou com frase. Me procurei por lugares nenhuns e não me encontrei. Enfim, fui salvo. Alguma coisa assim, tá? Mas o que mostra? Mostra que você vai correndo, você vai seguindo padrões, você vai seguindo cartilhas, você vai fazendo o que parece ser certo fazer, e aí você chega num lugar e fala assim, cara, será que esse caminho é pra mim? Será que realmente esse é o meu caminho de felicidade? Será que realmente é isso que eu quero pra minha vida agora? E aí você começa o caminho de retorno, né? Que aí o caminho do retorno é verdadeiramente o caminho do encontro. Do encontro com aquilo que ressoa com a sua alma. E é exatamente o caminho que você está fazendo, tá? É um caminho árduo, mas é de reconhecer que você não cabe mais dentro de algumas coisas. Muitos ciclos falidos e muitas muralhas aí devem ser quebradas, né? Essa estrutura. Primeiro, perceba que aqui não temos, a não ser a carta do 4 de ouros, que vem falando de estrutura, né? Que caiu uma vez, depois o 5 de ouro. Se bem que tem, né? Eu ia falar que não tem nenhuma carta de quebra de estrutura, mas tem o 5 de ouro, já é a quebra da estrutura, né? De certa forma, tá? Então, é esse momento meio que de reconhecer primeiro as estruturas que devem ser quebradas, que estão te limitando, e depois começar a desenvolver projetos que vão quebrar essa estrutura, né? Até posso falar aqui de vocês começando a fazer terapia, viu? Você que nunca fez terapia, comece a fazer terapia, comece a fazer o acompanhamento espiritual, né? Porque para te ajudar a organizar tudo isso que está acontecendo aí dentro de você, tá joia? Mas você veio para ser grande. E é a grandeza da sua alma que está te despertando nesse momento. Você não veio para ficar no oba-oba da vida, do mundo, das futilidades, das superficialidades. Você não veio para isso. E aí é essa profundidade da alma que agora começa a gritar dentro de você, pedindo para que você corte muita coisa e pedindo para que você reinvente, né? Se reinvente em N setores aí da sua vida, tá? De várias formas. Vamos ver a mensagem final para vocês com a carta cigana? Mensagem final para quem escolheu a opção de número 2.
a carta de Ansan dos Ventos. Nos períodos de instabilidade e insegurança, é importante parar e meditar, para, através da razão, analisar a situação com clareza e reavaliar os próprios objetivos na busca da melhor estratégia de solução, né? E essa carta vem falando exatamente sobre o que falamos aqui na leitura. Esse momento de reavaliação, esse momento onde a tempestade chega, mas para me sacudir, né? Para me fazer enxergar aquilo que eu estava negando a mim mesmo, para fazer com que eu busque novas estratégias, busque novos caminhos, né? Tá certo? E aqui no fundo ficou a carta do aliado. Ter amigos, tô até com calor agora, gente, nesse final dessa leitura. Ô, glória! Ter amigos significa ter uma postura de respeito à libertação do outro, de solidariedade, de saber ouvir, de não cobrar ou exigir. Ser amigo é gostar do ser e não do ter. É estar sempre presente sempre e não só nos momentos de felicidade. Essa carta vem falando sobre o nosso cardume, né? Sobre os anjos que são colocados aí na nossa vida para nos auxiliar. E agora veio muito uma energia de transmutação, do fogo mesmo transmutador, da energia da ação, do movimento. Tá me dando um calorão, inclusive alguns de vocês podem sentir esse calorão aí, porque é a presença dos mentores te ajudando a fazer um movimento, basicamente, né? Tá certo, gente? Essa é a mensagem para vocês. Se você vai parar aqui, um grande beijo, nos vemos na próxima leitura, mas se você vai dar continuidade comigo, vamos lá para quem escolheu a opção de número 3. Então, para quem escolheu a opção de número 3, Pedra Pirita, vamos ver quais são as mensagens, conselhos e direcionamentos. Travou. Mensagens, conselhos e direcionamentos para vocês. Começando com o tarô diário de uma bruxa. Mentalize aí toda a sua egrégora espiritual. Chame os seus mentores para estarem com você nesse momento. E vamos ver quais são as energias que saem aí para vocês que escolheram a Pedra Pirita, opção de número 3. Mensagens, conselhos e direcionamentos. A temperança. Vamos entrar em ordem? Vamos botar a vida em ordem? Vamos botar a vida financeira em ordem? Momento de planejamento financeiro, momento de você retomar exercícios, de você melhorar sua alimentação, de você começar a ter uma reserva para investimentos. É onde vocês que escolheram a opção de número 3, vocês estão sendo ativados. É como se houvesse essa energia espiritual, não só uma energia espiritual, mas uma energia mais elevada, que vem chegando falando assim, olha, vamos começar através de pequenas ações, melhorar a nossa qualidade de vida, né? Reconhecer quais são os pontos que devem ser trabalhados. Então, muitos de vocês que escolheram essa opção, vocês vão ter vontade, por exemplo, de começar um desenvolvimento espiritual, de repente relembrar, né, a sua origem cósmica, de entender qual é a sua missão no mundo, de entender qual é o seu propósito, de entender, começar a estudar sobre investimentos, aprender a fazer o seu dinheiro a render mais, sabe? Evitando gastos desnecessários, é você podando, sabe? Podando tudo aquilo que é desnecessário, sabe? Porque eu entro num alinhamento, eu entro num equilíbrio, eu entro numa organização interna de dentro para fora. E aí eu quero me alimentar melhor, eu quero me alimentar mais saudável, eu quero ter uma vida mais saudável, entende? Eu quero filtrar mais as pessoas que estão ao meu lado, eu quero me poupar mais dos relacionamentos, eu quero construir limites que sejam saudáveis para que eu não seja tão interferido assim energeticamente pela minha família ou no meu trabalho, entende? E aí eu tô criando um cinturão de proteção, tô despertando de repente todo o meu dom de alquimia, né, de sabedoria ancestral. Mas vocês estão num processo lindo, um processo maravilhoso, em rumo a se tornar a sua melhor versão, né? Rumo E é um processo silencioso também, sabe? Não é sobre parecer, é sobre ser.
Não é sobre mostrar, é sobre se tornar. Então você vem silenciosamente sendo despertado para esse trabalho, esse movimento que também vai ser silencioso. Então, uma vontade de ficar mais em casa, uma vontade de ler mais livros, sabe? De trabalhar esse processo de autodesenvolvimento, esse processo de um crescimento lento, contínuo, mas que vai te engrandecendo como alma, como profissional, que vai abrindo seus olhos, que vai te fazendo manifestar mais dinheiro, que vai fazendo você ficar mais bonito, que vai fazendo você ficar mais saudável, e aí você vai crescendo em paralelo, sabe? Eu não tô cuidando só de um setor, eu quero crescer por igual em todos, né? Então é vocês com essa macrovisão. E aí você fala assim, não adianta eu crescer espiritualmente se eu não crescer na matéria. Não adianta eu focar na vida material se eu não cuidar do emocional. Então é você tendo essa visão cósmica de uma pessoa muito evoluída, de uma mente extremamente conectada, né, consciente, desperta. E aí você nesse pulo do gato, né, nesse processo maravilhoso de corrigir toda a bagunça, toda a sujeirinha que estava embaixo do tapete. De você reconhecendo os seus limites, de você reconhecendo e olhando para você com mais zelo, com mais atenção, né? E ancorando cada vez mais a sua força espiritual. Olha aqui no fundo, né? Um profundo momento de cura, de organização, de limpeza de feridas, né? De remexer aí, de revirar as sombras, para que você vá nessa metamorfose maravilhosa, né? Curando de repente a compulsão, sabe? Aquela coisa de ficar em festa todo final de semana, de encher a cara de doce, de comidas industrializadas, tudo isso vai diminuindo e você sentindo essa necessidade de dentro para fora de diminuir isso, né? Adorei, gente. Achei uma energia extremamente coerente, sabe? Eu não quero mais perder tempo, né? Eu não quero mais me sujar, como diz a música do Zé Ramalho, Chão de Giz, eu não vou mais me... esqueci já. Como é que é? Eu não vou me sujar apenas por um cigarro, né? Aquela coisa assim, sabe? Eu não quero mais ficar me sabotando nas pequenas coisas, entende? Vamos ver o que mais para vocês que escolheram a opção de número 13, pedra pirita. E isso vai te abrindo, perceba, é um momento tão profundo que você parece que você está fazendo um movimento muito solitário, mas é um movimento onde a espiritualidade está em peso do seu lado, meu amor. Em peso, tá? Principalmente com essa questão dos extraterrestres. Aqui eu tô falando de pessoas que têm muito contato de civilizações mais elevadas, posso falar assim, de sementes estelares, né? Mas quase que você sentindo a necessidade de ser mais responsável com as suas escolhas e com você. E aí isso vai te abrindo os olhos para outros caminhos e outras possibilidades. São peças do quebra-cabeça que vão se manifestar ali na frente, mas em reflexo, em resultado do movimento que você já está fazendo, tá? E é uma desassociação também, né? É esse equilíbrio, não é uma desassociação, é um equilíbrio, eu acho, sabe? Entre o ego e o eu superior, entre o mundo físico e o mundo espiritual, né? O que mais para quem escolheu a opção de número 3, pedra pirita? Mais uma. 8 de copas. Nossa, 8 de espadas. Que isso, cara? Aí você me quebra, né? 4 de ouros. Aí caiu uma carta a mais que eu vou pegar como energia positiva da leitura. 7 de copas. E como obstáculo da leitura... 5 de ouros, tá? A pressa é sua maior inimiga neste momento. Você pode ter uma tendência a ter muita energia para começar. Então, assim,
Sabe aquela coisa? Quando eu vou dormir, eu falo, amanhã eu vou fazer isso e aquilo. Aí eu acordo no outro dia pensando assim, meu Deus, por que é que eu me prometi tudo aquilo? Sabe, vem essa carga de energia que te impulsiona a começar, mas eu não tô vendo uma energia com essas cartas, eu não vejo uma energia para sustentar. Então, o que me diz que o seu maior desafio é justamente você controlar a pressa, controlar a ansiedade, entender a importância do processo, entender que de grão em grão as coisas vão acontecendo, sabe? De grão em grão a galinha vai enchendo o papo. Mas é um momento, sim, de você lidar com as ilusões. É um momento, sim, onde você precisa parar de lutar contra você mesmo. Você se sabota muito, muito. E esse processo de responsabilidade, né, ele vem trazendo também o pedido para que você reveja as suas crenças relacionadas ao dinheiro, tá? Então, eu tô falando aqui de pessoas que precisam limpar paradigmas que aprenderam com os pais ou que aprenderam observando a vida, né? Porque você veio para ser muito próspero, mas às vezes parece que é uma prosperidade longe, sabe? Uma coisa assim. Então você ainda tem alguma coisinha, porque nós temos o 8 de espadas com o 4 de ouros. Entende? Então é uma pessoa que pode ser muito grande, mas que não sei se você acredita tanto assim que você pode ser grande. Na teoria, de repente, você acredita, mas na prática eu acho que não. Entende? Uma pessoa que estuda, que busca, que desenvolve, que tá no meio espiritualista, que tá no meio da física quântica, que tá no... Eu já vejo você... Aqui, as pessoas que eu tô me conectando já tem uma jornada de estudos e desenvolvimento. Mas assim, você ainda não encaixou, parece, sabe? Você não... Eu estudo, mas eu não aprendi a aplicar isso na minha vida, porque efetivamente eu não tô tendo mudança, né? Então eu sei a teoria, mas na prática eu sou São Tomé, né? Será que funciona mesmo? Eu tô vendo você um pouco descrente aqui, tá? Me desculpa. Você tá nesse movimento de cuidar de você, de ser mais responsável e tudo, mas não sei se você tá botando tanta fé assim. Você precisa botar mais fé em você, principalmente em relação ao seu profissional. Você precisa botar mais energia de confiança, de parar de esperar o pior, de entender que você pode alcançar o mais alto dos seus sonhos, tá? Mas trabalhando aqui a questão do que a gente aprende, né? De que o dinheiro é difícil, de que o dinheiro é sujo, de que o dinheiro é errado. Não se culpar por estar sendo ambicioso, tá? Tudo isso são coisas que você tem que trabalhar aqui, porque às vezes dá vergonha, né? Quando eu falo, por exemplo, se eu falo que eu quero ganhar 100 mil por mês, às vezes é tão distante da minha realidade que eu fico com vergonha de falar, nossa, eu quero ganhar 100 mil por mês, porque parece utópico, né? Mas se eu parar pra pensar que tem pessoas que estão ganhando 30 milhões, 20 milhões por um post no Instagram, isso não é nada, né? 100 mil por mês não é nada. Então, assim, é de quais são os parâmetros que você tá tendo? Entende? Quais são os parâmetros? Claro que se eu ganho hoje 2 mil reais por mês e desejo ganhar 100 mil reais por mês, parece utópico, porque parece distante. Agora, se eu desejo ganhar 100 mil por mês e eu sei que tem pessoas ganhando 20 milhões por um post no Instagram, não é tão impossível assim. Então, reveja os seus parâmetros, tá? Em tudo, em tudo. Estude física quântica, faça ressonância harmônica, continue nesse caminho, né? Porque é de você trazer para a materialidade a realização. Entende? Trazer para a prática mesmo a coisa. Então não é mais ficar sonhando, é começar a construir o sonho. Construir o caminho que vai te trazer a possibilidade de viver isso, né? Porque se eu fico assim, eu quero meu sonho de princesa é morar na Inglaterra. Tá bom, mas quando? O que você vai fazer lá? Onde você vai morar? Como é que você vai? Já tirou o visto? Já aprendeu o idioma? Sabe? Então trazer para a prática, para não ficar só na utopia.
E esse movimento, né, pode ser que você parece que está nadando. A sensação que eu tenho aqui é que às vezes você fica desanimado ou desanimada porque parece que você está nadando contra a correnteza, né? Quando eu abro o Instagram, quando eu vejo os meus amigos, parece que tá todo mundo supérfluo, parece que tá todo mundo assim, né? E aí quando eu tento ser consciente, quando eu tento me cuidar, parece que, principalmente pessoas que trabalham com terapias de repente, parece que eu tô indo na direção contrária da humanidade, né? A humanidade que tá com tantas pessoas irresponsáveis, com tantas pessoas que estão vivendo de oba-oba, né? A gente vê a vulgaridade, a gente vê a superficialidade sexual, a gente vê tudo isso hoje no mundo, né? E aí às vezes a gente desacredita, né? Que a gente vai conseguir indo por um caminho que seja mais justo, que seja de autocuidado, enfim, tá? Mas a faxina tá só começando, vou te falar. A faxina tá só começando. Tem muitas ilusões a serem trabalhadas. Tem essa coisa do dinheiro a ser trabalhada, né? Tem o você entender, muito possivelmente o destino de vocês que escolheram a opção de número 3 não é na cidade que vocês estão hoje, então pode ser que tenha uma mudança de cidade, tenha uma mudança aí de estado ou de país, tá? Ó, 9 de espadas. Trabalhar esse padrão de negatividade, né? Esse padrão de oscilação. Tem hora que eu acho que eu posso dominar o mundo, tem hora que eu não consigo sair da cama, né? Então tem um padrão de oscilação aqui. Olha a bateria acabando, calma, deixa eu desativar. Pronto. Tá? O que mais para quem escolheu a opção de número 3, pedra pirita? Seis de paus, 3 de paus, mais uma. Olha a música que me veio. Eu quero ser famosa, ser uma grande artista, gravar comercial, ser capa de revista. Eles vão ver só quando minha música tocar. Vou dar maior gritão. Ah! Eu vou passar batom, shake, shake, shake. Eu vou ficar bonita. Eu vou rebolar, Ô, gente, louco. Não, essa eu desenterrei, fala sério. Música da Kelly Key aqui na leitura, porque veio justamente isso, uma volta por cima, né? Só que uma volta por cima em outro lugar, tá? Posso falar que sim, de vocês entrando num processo para serem grandes empresários, grandes comunicadores, grandes influencers, grandes artistas, porque aqui já saiu a energia da grandiosidade, tá? Como, ó, você vê que até o 3 de paus aqui, nessa carta, parece que ele está conduzindo uma multidão, né? E nós temos o 6 de paus. Então aqui eu posso falar de pessoas mesmo que estão aí recebendo esse puxão de orelha da alma para serem mais responsáveis, porque vocês iniciarão uma jornada de coragem, uma jornada de novas práticas, de novos hábitos, de um cotidiano reformulado, né, que vai levar vocês para uma mudança de cidade, de estado ou de país, tá? Mas é um processo pouco a pouco. Mas vocês aqui nasceram para ter repercussão, assim, não sei se você vai ser famoso e vai ter repercussão por conta de você mesmo, né, de quem você vai se tornar, da superação, uma história de superação aqui. E aí não sei se é essa história de superação que vai cativar as pessoas ou se é o produto, né, o resultado de uma empresa, alguma coisa aí que vai se destacar, tá? Mas se você quer trabalhar com comunicação, perfeito, tá? Mas eu tenho que ser o exemplo, né? Eu tenho que ser o exemplo. Então a mudança começa por vocês, tá bom? Foco, disciplina, organização,
reconhecimento do próprio eu, trabalhar a questão aqui da imagem que você passa para o mundo, né? Então, muitos de vocês vão mudar o estilo também, vão mudar, né, o estilo de roupas, o corte de cabelo, enfim, tem uma mudança na imagem. Posso até falar de alguns querendo fazer procedimento estético mesmo, cirurgias estéticas, tá? Mas é uma volta por cima aqui. Coisa boa, né? Coisa boa. Trabalho em silêncio. É um trabalho nos bastidores para que depois do palco aconteça. Mensagem final para quem escolheu a pedra pirita, por favor. Já pularam duas, tá? A vida tem muito a oferecer-lhe. A chave da felicidade está nas suas mãos. Invista em você. Autovalorize-se. Dê uma vida nova à sua própria vida, vencendo os medos e insegurança. Sorria, seja otimista. Só você pode fazer por você. E a outra? A segurança, a estabilidade, a solidez, a conquista de objetivos devem nos levar a programar novos projetos. A vida está em constante movimento. A tecnologia corre assustadoramente e todos que não quiserem parar no passado devem atualizar-se constantemente, usando todo o seu potencial no próprio aprimoramento. E isso dará segurança. Certo? Essa é a mensagem para você, as duas mensagens finais e a mensagem do universo. Um grande beijo e nos vemos na próxima leitura. Tchauzinho e até lá.